outro dia ele precisa compensar. Se você olhar lá embaixo, ó, o que estava de 1 hora, agora está de 40 minutos. Você viu como é fácil montar uma planilha de controle de horas no Excel? A gente precisou de 20 minutos para... E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, eu venho recebendo bastante solicitações dos seguidores, tanto no Instagram como no TikTok, e assim como aqui de inscritos no canal do YouTube no Excel, de como montar um controle de horas no Excel. Então hoje a gente está num momento que muita gente está trabalhando de casa em home office, e o pessoal gostaria de saber como que a gente faz esse controle de horas no Excel, sem precisar, o funcionário não vai estar indo na empresa bater o ponto. Então como que a gente monta esse controle de horas no Excel? Uma forma mais simples, sem precisar pagar uma empresa, alguma coisa que faça esse controle de você bater. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como fazer esse controlinho de horas trabalhadas no Excel. Aí você vai conseguir controlar horas extras, controlar horas negativas do funcionário. E é muito fácil, lembrando que o Excel hoje você pode deixar uma planilha compartilhada, enquanto o funcionário preenche a planilha, você consegue consultar também o que está preenchido. Então não necessariamente depende que o funcionário te envie a planilha todo dia, todo mês. Você pode deixar numa pasta em nuvem, na Microsoft, no OneDrive ou no Google Drive, e aí o funcionário vai preenchendo e você consegue ir consultando. Então eu quero mostrar passo a passo, a gente vai fazer do zero, da planilha em branco, do zero, montar o nosso controlinho de horas trabalhadas no Excel. Já vou deixar aqui adiantado, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei lá, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, deixa alguma sugestão de próximos vídeos, pode deixar lá nos comentários. Vamos montar nossa planilha agora, pessoal. Falou! Bom, então vamos lá na prática de como fazer nosso controlinho de horas no Excel. Então temos aqui uma planilha em branco, então a gente vai fazer nosso controle de horas a partir do zero, desde o início. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos colocar o cabeçalho, as informações que a gente precisa. Então, primeiro de tudo, vamos colocar aqui, eu vou deixar no Caps Lock para ficar a letra maiúscula, até para ficar melhor. Então, vamos colocar o nome do funcionário e, por exemplo, normalmente nas empresas, o número da matrícula, né? Então, matrícula. Então, a gente tem essas duas informações. Para aumentar a linha, basta dar duplo clique entre o E e o F que ele vai deixar no tamanho certinho para você. Mas você pode depois também organizar de acordo com o que você precisa. Aí o que vai conter no nosso banco de horas aqui, com o nosso controlinho de horas? Ele vai precisar dos dias, né, que ele vai lançar. Então, por exemplo, ele vai fazer um controle de horas do mês. Então, se ele for fazer de junho, vai começar no dia 1. E aí vai para o dia 2 e assim sucessivamente. Como que a gente faz isso para considerar somente os dias letivos? Então vamos supor que se a gente pegar aqui e arrastar para baixo, até o dia 30, olha aqui ó, no cantinho aqui, ele vai mostrando para você os dias que vão ficar. Então ó, junho foi até o dia 30, ele já preencheu para a gente não precisa preencher. Porém, dependendo da empresa que você está, o funcionário não trabalha de sábado e domingo, ele trabalha só em dias úteis. Então tem uma outra forma de você fazer isso. Então primeiro de tudo, vamos dar um Ctrl Z aqui para voltar. Vamos arrastar de novo, só que com o botão direito do mouse. Você vai clicar e arrastar para baixo. Aí arrasta, pode arrastar até o dia 30. Aqui vai abrir uma caixinha. Então o que essa caixinha está perguntando para você? Você quer preencher em dias? Você quer preencher dias da semana? Você quer preencher meses? Você quer preencher séries? Você quer preencher anos? Então o que você vai fazer? Você vai colocar dias da semana. E aí ele preencheu para você. Só que se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e pulou para 7. Por quê? Porque ele não está contando os sábados e domingos que não são dias úteis. Normalmente, um funcionário vai trabalhar nos dias úteis. Caso você tenha funcionário que trabalhe no sábado e domingo, você pode preencher automático, igual a gente fez anteriormente, ou você pode vir aqui, ó, ele trabalha só de sábado, então no sábado é no dia 5. Então a gente inclui aqui uma linha, botão direito e incluir uma linha. Aí você coloca na mão. Mas o preenchimento automático é muito mais fácil do que você ficar digitando um por um todos os dias.
Eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl Z e voltar aqui, porque esse funcionário aqui não vai trabalhar nos sábados e domingos, e sim só nos dias úteis. Qual é outra informação que a gente precisa aqui no nosso controle de horas do Excel? Agora a gente precisa do horário de entrada, então ele precisa informar o horário de entrada dele. Depois, o horário de saída para o almoço. Terceiro, o horário de volta do almoço. Se ele saiu para o almoço, ele precisa agora marcar o horário da volta do almoço. E por último, a hora que ele saiu, que ele parou de trabalhar. Então, o horário de saída. Então, a gente já tem as 4 informações principais que a gente precisa, que é onde o seu funcionário vai lançar. Que é o horário de entrada dele, o horário de saída para o almoço, o horário de volta dele do almoço e o horário de saída dele, de fechamento do dia dele. Vamos aqui aumentar para ficar melhorzinho, então vamos selecionar aqui as 4 colunas. Você pode dar um duplo clique e arrastar, ou você pode controlar aqui para que todas fiquem do mesmo tamanho. Aqui em cima, ó, você pode ver aqui, ó, que ele tem a largura, né, a de largura. Você pode ter uma largura específica para essas colunas. Eu sugiro porque fica mais bonito. Então vamos deixar aqui, acho que 14 vai dar. Não, porque aqui ainda, ó, volta do almoço ainda não concluiu. O que você pode fazer? Você pode alargar mais até caber o volta do almoço, ou você quer deixar mesmo na largura 14 para não ficar uma planilha muito larga. E por exemplo, se ele for imprimir, assinar e entregar no seu RH, não saia em 2 páginas diferentes, não tenha que virar, por exemplo, em formato de paisagem, lá no paisagem, que é a folha deitada. Então, outra forma que você pode fazer é seleciona aqui a coluna. Então, uma dica de formatação. Você vai vir aqui, ó, primeira coisa, centralizar para ficar bonitinho. Segunda coisa, clica aqui, ó, em quebra automática de texto. Olha o que ele fez. Ele pegou aqui que estava muito grande e quebrou o texto para ele caber certinho naquele espaço que você quer. E por último, para ficar mais bonitinho, para não ficar tudo aqui embaixo e esse aqui mais em cima, clica aqui, ó, nessa parte aqui que é alinhar no meio. O que ele vai fazer? Vai alinhar as informações no meio. Olha como fica organizadinho e bonito. Então você tem os dias, a entrada, a saída do almoço, a volta do almoço e a saída. Agora o que você precisa? A última coluna, a outra coluna que você vai precisar, as horas trabalhadas. Então, horas trabalhadas. O que essa coluna vai fazer? Vai olhar aqui para o que o seu funcionário lançou e vai calcular o total de horas trabalhadas naquele dia. E aí, por último, uma coluninha importante também que você pode ter no seu controle de horas trabalhadas seria a coluna de saldo de horas, ou horas extras, ou saldo de horas mesmo, positivos, negativos. Então vamos colocar aqui a coluninha de saldo de horas. Vamos abrir aqui um pouquinho para ficar legal também no tamanho. Então a gente já tem todas as informações. Dias que já vai preenchido, entrada, saída para o almoço, volta do almoço e saída que o funcionário vai preencher. Horas trabalhadas vai calcular e saldo de horas vai calcular. Então agora vamos começar a preencher. Então vamos supor que o seu funcionário chegou às 9 horas, saiu para o almoço às 13 horas, voltou do almoço às 14 horas e teve uma saída às 18 horas. Eu estou colocando aqui já em formato de hora. Então como é que eu coloco no formato de horas? Eu coloquei 9, 2 pontos, 00. Aí o Excel acaba entendendo que é formato de horas. Porém, o ideal para não haver erros é você já deixar em formato de horas. Como que você deixa em formato de horas? Seleciona tudo que você quer que fique em formato de horas. Então toda a nossa planilha, com exceção da data, vai ser em formato de horas. A gente vai selecionar aqui tudinho. A gente vai vir aqui, ó, em página inicial. Vamos clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo e vamos selecionar aqui horas. Aí você pode escolher a opção de horas que você acha melhor para sua planilha. Eu dou dica de utilizar essa que é a melhor e a mais organizadinha. Dá um OK e pronto. Ó, você já vê que ele deu uma organizadinha.
Ele tirou o 09 que estava. Você pode também centralizar as informações para ficar mais bonitinho aqui no seu controlinho de horas. Uma outra coisa no seu controle de horas que você pode fazer é que esse controle de horas seria mensal. Então, tem que ir de 1 a 30 de junho. Então, vamos ver aqui que ele está indo até o dia 12 de julho. Então, é só apagar as informações que você não precisa, que é do dia 1 ao dia 12. Só apagar. Seleciona e deleta. Agora, vamos para o cálculo. Então, como é que ele vai fazer esse cálculo de horas trabalhadas? Então, eu vou fazer o cálculo, depois eu vou explicar. Eu vou mostrar aqui o cálculo e depois eu explico como que a gente chegou nesse cálculo. Então, o cálculo seria igual, abre parênteses, o horário de saída dele menos o horário de entrada. Aí, menos, abre parênteses de novo, o horário de volta do almoço menos o horário de saída para o almoço. Fechou parênteses e apertou o Enter. Ele calculou aqui 8 horas diárias. Então vamos entender aqui essa função. Vamos apertar o F2 aqui para ver essa função. Qual foi o cálculo que a gente fez. Então, primeira coisa, eu fiz o horário de saída menos o horário de entrada. Então vamos fazer aqui embaixo só para vocês verificar. Igual a o horário de saída menos o horário de entrada. Deu 9 horas. E aí qual foi o outro cálculo que a gente fez aqui? Vamos voltar lá na fórmula. O horário de volta do almoço menos o horário de saída do almoço. Então, qual foi o outro cálculo que a gente fez? O horário de volta do almoço menos o horário de saída do almoço. Então, você tem aqui o cara que entrou, o funcionário que entrou às 9 e saiu às 18. Isso daria 9 horas. Porém, no meio disso, ele teve 1 hora de almoço, que foi o cálculo que feito aqui. Se, por exemplo, ele tivesse saído às 13 horas e voltado às 14h15, 21, pode deixar 21, digitei errado, mas pode deixar, não tem problema. Ele vai calcular aqui 1 hora e 21 e aqui ele já vai calcular certinho que ele trabalhou 7 horas e 39 minutos, porque ele passou 21 minutos da sua 1 hora de almoço. E aí, por último, no nosso cálculo, vamos apertar o F2 aqui de novo. A gente tem o total da saída e da entrada menos o horário de almoço. Vamos apagar aqui, porque o cálculo já está lá em cima. Vamos voltar aqui para 14 horas para ficar legal. Aí nas próximas a gente começa a trabalhar com o banco de horas e com a informação. E aí como que calcula o saldo de horas? Para calcular o saldo de horas você vai precisar de uma informação importante aqui na sua planilhinha. Você pode criar uma coluninha ou você pode colocar aqui em cima. Então vamos inserir mais uma linha, botão direito aqui em inserir. Vamos mais uma aqui para ficar melhor. Aí, carga horária diária. Vamos colocar aqui, carga horária diária. Então, qual é a informação que a gente precisa aqui? Informar para a planilhinha. Estou só aqui organizando para ficar bonitinho, para ficar melhor até. Você pode até diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor. Vamos informar para a planilha aqui qual é a carga horária dele diária. Então, vamos supor que esse funcionário ele precisa trabalhar diariamente 8 horas. Então, vamos colocar aqui 8 horas. Vamos arrumar aqui nossa formatação para ficar igual horas. Então, vamos selecionar aqui. Vamos colocar aqui, ó, horas. Vamos selecionar aquela que a gente escolheu. Então, aqui está 8 horas. Agora que a gente tem nossa carga de horária diária, o que a gente pode fazer aqui? O cálculo das nossas horas. Como que é o cálculo das nossas horas? É igual ao saldo, é igual às horas trabalhadas menos a carga horária diária. Apertou o Enter e pronto. Por que que deu 0 aqui? Porque ele trabalhou as 8 horas diárias certinho. Se ele tivesse saído aqui às 17h30, ele vai dar uma carga horária negativa. Ah, mas não está aparecendo aqui. Por que que não está aparecendo horas negativas aqui no Excel? O Excel, ele não entende as horas negativas. Você tem que falar para ele que é para fazer o cálculo de horas negativas. Então, como que a gente faz isso? A gente precisa mudar uma coisinha na configuração do Excel. Então, vamos selecionar aqui, ó, todas as informações que vai possivelmente ou tenha horas negativas. Vamos selecionar aqui. A gente vai vir aqui na guia Arquivo,
Vamos vir aqui embaixo em opções. Na hora que abrir essa tela, a gente vai ficar aqui, ó, em avançado. E aí vamos descer aqui para baixo. Então vamos descer aqui para baixo. Exibição, opções aqui, vamos lá, vamos indo, vamos ver. Aqui, ó. Ao calcular essa pasta de trabalho, a gente vai marcar aqui, usar o sistema de data de 1904. Só marcar aqui e apertar o OK. Olha o que acontece aqui. Agora ele calculou a hora negativa certinho pra gente e demonstrou. Na verdade, ele estava até calculando, só que ele não estava exibindo, porque ele não entende que exista uma hora negativa. Você não trabalha menos 30 horas, e sim você tem um saldo de menos 30 horas. Então você tem que mostrar para o Excel, você tem que configurar o Excel para que ele entenda isso. Então a gente já tem aqui tecnicamente nossa planilhinha criada. Então a gente tem o horário de entrada, que o funcionário vai digitar quando ele entrar, o horário de saída para o almoço, o horário da volta do almoço e o horário da saída. Agora o que a gente precisa fazer, a mesma coisa para os outros dias. Ah, mas eu preciso fazer dia por dia ou o funcionário vai ter que fazer na mão? Não, você pode deixar sua planilha pronta. Ele só vai vir aqui e preencher as informações que ele tem que preencher, que é os dias e horários. Eu acabei de perceber um erro aqui nessa planilha, não sei se vocês perceberam. Vou falar que fiz para ver se vocês sabiam do erro, mas não. Tá o ano de 2025, eu acho que foi no erro de digitação. Vamos arrumar aqui então, vai. No erro de digitação eu coloquei 25 em vez de 2021. Tudo bem que pode ser 2025, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, né? Então a mesma coisa, botão esquerdo do mouse aqui, selecionou e arrastou para baixo. Vamos selecionar aqui, ó, preencher somente dias da semana. E agora ele acertou para 2021 pra gente. Tá contando aqui dia 1/7, eu vou apagar porque eu não me interesso dia 1/7, porque essa planilha de carga horária é referente ao mês de junho. Você pode fazer uma por mês, ou você sim, pode fazer do ano todo. E aí vai fazendo um cálculo do ano todo. Recomendado fazer uma por mês para dar para o seu funcionário, você pode deixar para ele assinar também. Agora a gente já tem aqui nossa planilha criada, o que a gente precisa fazer? Agora arrastar para baixo as fórmulas. Então, horas trabalhadas, vamos selecionar aqui, vamos clicar aqui na caixinha e arrastar para baixo. Pronto, aqui ele já vai fazer o cálculo das horas trabalhadas. Se a gente digitar aqui, por exemplo, ele entrou às 9h15, saiu para almoçar às 13h, voltou do almoço às 14h15 e saiu às 18 horas. Deu 7 horas e meia trabalhada, igual a de cima, por sorte, né? Então vamos fazer mais uma terceira para ficar legal. Às 9h, saída para o almoço às 12h30, voltou às 13h30 e saiu do trabalho às 18 horas certinho. Nesse caso deu 8 horas certinho porque ele não fez mais horas de almoço ou não saiu mais cedo. Então aqui ele já faz o cálculo pra gente, é só ele lançar aqui as informações e já vai fazendo o cálculo pra gente. O saldo de horas é a mesma coisa, só arrastar para baixo. Porém aqui tem um negocinho que você tem que tomar cuidado. Por quê? Se você arrastar para baixo já aqui, dá uma olhada o que acontece. Aqui deu um erro, aqui deu 7 horas e meia. Por que ele está dando estes erros? Existe um negócio no Excel chamado referência absoluta. O que seria a referência absoluta? Vamos olhar aqui a nossa fórmula que a gente arrastou. Vou até dar um Ctrl Z aqui para voltar e olhar a fórmula. Então vamos dar um F2. O que a nossa fórmula está falando? Para pegar esta célula e subtrair esta célula. Ok? Então vamos arrastar para baixo. Vamos olhar agora esta fórmula que foi arrastada. Pega esta célula aqui, então o que essa fórmula fez? Quando você arrastou para baixo, ela entendeu que a referência também tem que ser arrastada para baixo. Então, onde a referência que era F9 passou a ser F10. Porém, aqui, nesta célula aqui, ela também entendeu que a referência tinha que ser arrastada para baixo. Então, o que ela está fazendo? Ela está pegando esta célula e subtraindo esta célula. Então, antes de você arrastar, você tem que tomar cuidado. Não só aqui na planilha, mas qualquer planilha do Excel, você tem que tomar cuidado com as referências absolutas. Porque essa referência é absoluta, ela não muda, ela tem que ser fixa. Então, vou dar um ESC aqui. Vamos dar um Ctrl Z para voltar. Como que a gente faz para indicar para o Excel
que aquela referência é absoluta. Então vamos aqui abrir aqui de novo a fórmula F2. Vamos dar um duplo clique aqui entre o B ou o 6, ou você selecionar o B6 e aperta o F4. Olha o que acontece. Ela colocou um cifrão antes do B e um cifrão antes do 6. Então o que você está falando? Você está falando para deixar fixo na coluna B e deixar fixo na linha 6. Então o cifrão é você indicando que você quer que fixa em uma informação em algum lugar. Se você deixasse fixo só a linha, ficasse na linha a referência, mas mudasse a coluna, você colocaria o cifrão só no 6. Se você quisesse que ficasse fixo a coluna, então nunca saia dessa coluna, mas pode a referência mudar a linha, então você tira o cifrão do 6 e deixa o cifrão só no B. Nesse caso a gente pode deixar fixo porque é esta célula que eu quero que fique no cálculo. Apertou o Enter e pronto. Agora vamos arrastar para baixo. E pronto, ele calculou para a gente. Por que está menos 8 horas aqui? Porque que o funcionário ainda não trabalhou. Então, ele vai dar menos 8 horas. Ah, mas eu não queria que deixasse menos 8 horas, porque depois no cálculo total aqui, ele vai somar todas essas horas negativas. Como que a gente faz? A gente tem uma opção também de fazer esse mesmo cálculo, só que com uma condição. Então a gente vai pôr uma condição aqui para fazer o cálculo. Se tiver, por exemplo, preenchido o horário de saída, ele faz o cálculo, se não, deixa em branco. Como que a gente faz essa condição? Utilizando a função do Excel mais utilizada para condições, que é a função C. Então, olha aqui o cálculo F9 menos B6. Então, agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que com uma condição, que o horário de saída ou algum desses horários esteja preenchido. Eu sugiro o horário de saída. Então vamos apagar tudo aqui. Então vamos selecionar todinho aqui e vamos apagar. Agora a gente vai fazer a função C. Então qual é a nossa condição que a gente quer fazer aqui? Eu quero que olhe para o horário de saída. Se esta célula de horário de saída estiver vazia, eu quero que esta célula continue vazia. Caso contrário, se tem um horário de saída aqui, eu quero que forme aqui nesta célula o cálculo de saldo de horas, que seria horas trabalhadas menos a carga horária diária. Então vamos na prática aqui tentar fazer a função C. Então vamos vir aqui e colocar igual a C, abre parênteses. Então eu quero que olhe para esta célula, olha para esta célula. Ela vai estar igual a vazia, então vamos colocar igual a vazia. Então, olha para essa célula, ela é igual a vazia? Como que a gente coloca vazia, igual eu coloquei aqui, abre e fecha as aspas. Então, eu quero que continue vazia. Abre e fecha as aspas. Então, vamos olhar esse comecinho. Olhe para esta célula, ela é igual a vazia? Ela está vazia? Então, esta célula continue vazia. Caso contrário, vamos colocar o ponto e vírgula, eu quero que faça o cálculo das horas trabalhadas menos a carga horária diária. Então, aquele cálculo que a gente já fez antes, abriu parênteses, horas trabalhadas menos a carga horária diária, fechou parênteses e fechou parênteses de novo, porque você abriu um parênteses aqui, abriu um parênteses, fechou e fecha dois parênteses. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é a referência absoluta, lembrando que esta célula não pode mudar. A célula E9 ela vai mudar, porque ela vai olhar aqui na linha, e a célula F9 vai mudar, porque ela vai olhar aqui na linha. A célula B6 ela tem que ficar fixa, porque é uma referência absoluta. Então duplo clique aqui e aperta o F4. Apertou o Enter e pronto, ele faz o cálculo para a gente do jeito que já tinha feito antes. Porém, agora se você clicar aqui na caixinha e arrastar para baixo, olha o que ele vai fazer. Ele só preencheu para a gente até aqui, que é onde tem preenchido. Então, se eu preencher esta célula aqui, ó, no dia 10/6, então ele entrou às 10 horas, vai, saiu para almoçar às 13, voltou do almoço às 14 e foi embora, por exemplo, às 18h30. Aí ele faz o cálculo, porque você preencheu essa célula com o horário de saída. Então ele só vai calcular se tiver preenchido aqui o horário de saída. E aí por último, vamos apagar aqui, para deixar legalzinho mesmo, certinho na ordem.
Por último, a gente coloca aqui o total de saldo de horas do funcionário. Como que a gente faz? Só uma somatória. Como que a gente faz somatória? Página inicial, botão de somatória aqui. Abriu aqui já a função soma para a gente. Clica aqui nesta célula, arrasta para cima para selecionar todo o seu intervalo e apertou o Enter. Aqui nesse caso tem 1 hora porque negativa, porque ele teve 30 minutos neste dia e 30 minutos neste dia de horas negativas. Então aqui agora você já tem sua planilha de banco de horas prontinha. Agora a questão é de formatação. Então a primeira dica que eu dou aqui de formatação do seu banco de horas é apagar essas linhas de grade para não ficar atrapalhado. E aí você monta certinho, bonitinho, só com as linhas, com a tabelinha que você quer preencher. Como que a gente esconde essas linhas de grade? Vem aqui na guia exibir e desmarca aqui linhas de grade. Aí outra formatação legal, vamos deixar aqui os títulos em negrito, vamos deixar em negrito. E vamos colocar aqui uma tabelinha. Você pode colocar a tabelinha aqui ou você pode simplesmente selecionar toda a tabela aqui. Aí você vem aqui, ó, página inicial. Aí vem aqui, ó, formatar tabela. E você pode escolher um modelinho aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Esta aqui, vamos ver se fica legal. Ó, e aí ele preencheu pra gente num formato legal. Você pode tentar escolher outros modelinhos aqui também de tabela para ficar legal. Vamos ver, ó. Agora, como você já escolheu uma, conforme você for selecionando, ele já vai marcando para você como é que fica. Ó, essa aqui é legal, esta aqui é legal. Esta aqui é bem legal também. Vamos manter esta aqui então. Que aí ele já formatou pra gente em tabela. Você não precisa ficar formatando, vir aqui colocando borda. Já existe aqui o formatinho de tabela. Você deixa no formato, mas você pode acertar outras coisas. Então, por exemplo, aqui, eu não quero deixar, eu quero deixar mais centralizado, com as datas em negrito. Então, deixa aqui. Aqui ele acertou de novo, ele tirou a quebra de linha que você tinha posto. É só selecionar aqui e arrastar aqui e deixar. Por exemplo, eu tinha deixado 14, né? Então, tem algumas coisas que você pode fazer aqui. E aí ele voltou aqui com a quebra de linha. Horas trabalhadas, pode deixar mais bonitinho aqui, ó. Diminui aqui, como está com quebra de linha, fica legal também. Aqui, ó, nossos títulos, né? Então, nome, vamos colocar negrito aqui. E aí, aqui ele vai colocar o nome nestas células aqui. Então, a gente pode clicar aqui, ó, e colocar em mesclar aqui, ó. E aí vai ficar uma célula só, ele vai conseguir escrever o nome. Então, vamos lá, Thiago Maluza. Pronto, ele escreveu o nome. Pode deixar aqui na formatação um pouquinho mais para a esquerda. Aí vai ficar legal também, você pode colocar uma bordinha aqui. Então vem aqui, ó, nas bordinhas e você clica aqui, ó, uma bordinha para baixo para ficar só a linhazinha onde ele tem que preencher aqui, ó. Mesma coisa na matrícula. Faz uma bordinha aqui, ó, na matrícula só para deixar destacado onde ele tem que preencher. Então vamos colocar no negritinho. Aqui a mesma coisa, essa aqui é uma linha fixa, pode já vir preenchida com a carga horária do funcionário. Centralizar aqui, ó, vamos colocar uma tabelinha pronta aqui, carga horária do funcionário. E aqui você já tem aqui seu controlinho de horas do Excel para passar para o seu funcionário preencher. Então sempre que ele for entrar, então vamos supor que ele entrou no dia 6/6 às 9 horas, saiu para almoçar às 12h50. Voltou às 13. E nesse dia ele saiu às 18h30. Então ele fez, em vez de ele fazer 1 hora a menos, ele fez 1 hora a mais. 1h20, fez o cálculo aqui pra gente certinho. Aí você olha assim, ele fez 1h20 porque ele saiu às 12h50 do almoço e voltou às 13 horas, né? Às 14, né? Aí não dá uma carga horária tão extrema, mas aqui ele fez 20 minutos ainda positivo. Aí no outro dia ele precisa compensar, se você olhar lá embaixo, ó, o que estava de 1 hora agora está de 40 minutos, porque ele fez 30 minutos negativos aqui, 30 minutos negativos aqui, então daria 1 hora, aqui ele não fez nada, aqui ele fez 20 minutos e aqui ele já vai calculando, ele está com um saldo de horas de 40 minutos negativos. E aí você tem aqui seu banco de horas formatadinho, bonitinho. Gostou, pessoal? Voltando aqui para mim então, você viu como é fácil montar uma planilha de controle de horas no Excel? A gente precisou de 20 minutos para montar uma planilhinha. É só prestar atenção principalmente nas fórmulas e naquela questão das referências absolutas
para que não ter o erro de fórmula. Outra coisa que precisa prestar bastante atenção é na função C. Você pode deixar preenchido automático sem utilizar a função C igual eu utilizei, só fazendo aquele cálculo do saldo, né? Então você pegou as horas trabalhadas e diminuiu a carga horária diária e arrastar para baixo e já vai fazer o cálculo, porém vai ficar lá aparecendo as 8 horas e no final não vai dar o banco de horas. Então se você quiser consultar, por exemplo, no meio do mês, como é que está o banco de horas do funcionário, você não consegue, porque ele está calculando aquelas 8 horas negativas que ele ainda não trabalhou no mês. Então, o ideal é você utilizar a função C. Lembrando que o funcionário pode preencher essa planilha para você e te mandar todo mês, como você pode deixar numa nuvem. Então, abre uma nuvem. A Microsoft tem a nuvem dela, que é um OneDrive, mas você pode utilizar qualquer nuvem. O funcionário entra lá, preenche e você consegue consultar a qualquer hora. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa um gostei lá. Como eu já falei lá no começo desse vídeo, deixa um gostei. Dúvidas, pode deixar. Sugestões de vídeo ou aulas que vocês desejam, pode deixar aqui, pode deixar lá no Instagram também. Essa aula foi uma sugestão de seguidor do YouTube e do Instagram que perguntou para mim e eu prometi que ia fazer essa aula. Então, se você tiver alguma sugestão de outra coisa que você quer aprender no Excel, pode deixar aqui também. Então, falou, obrigado pessoal pela participação do vídeo e até mais. Tchau, tchau, pessoal.